Pai, eu te louvo, Deus, por essa igreja, por esse momento da palavra. Que o Senhor estruture o nosso coração para receber desse alimento espiritual. Que a tua igreja nesse instante, Pai, possa estar pronta para ouvir a tua voz. Que o Senhor anule todo e qualquer argumento humano, mas que o Senhor nos direcione agora dentro da tua palavra. Que o nosso coração possa receber a tua bênção agora, em nome de Jesus, e amém. Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Corta esse sonzinho aí, aleluia. Nós vamos conversar aqui, não precisa emocionar ninguém, né? Capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Achei interessante o Eric aqui, irmãos. Eu sempre gosto de falar do Eric. O Eric é um discípulo. O Eric chegou aqui na igreja, era um meninão, né? E está aqui trazendo a palavra aqui, me alegra. E o Eric confirmou a mensagem, né? Viu ele falando aqui a respeito do jovem rico? Deus tinha me dado essa mensagem hoje. Eu queria ler com os irmãos capítulo 10, verso de número 17 em diante, para a gente conversar um pouquinho aqui sobre esse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Vou ler aqui que fica até melhor. Quem encontrar, diga glória a Deus. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs-se de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse, olha só, irmãos, Jesus olhou para ele ele não falou aqui como falasse a um fariseu, ele não falou aqui com uma expressão senão com amor. E ele fala assim, falta uma coisa a você: vá, venda tudo o que possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: então quem pode ser salvo? Irmãos, essa indagação aqui no final dos discípulos, então, quem pode ser salvo? Os discípulos estavam olhando justamente esse rapaz, a referência ali era ele. O nível que esse rapaz estava diante dos olhos dos discípulos era um nível muito elevado. A palavra de Deus conta essa história do jovem rico em 3 lugares. Tem em Mateus, tem em Lucas e tem em Marcos, com o qual nós lemos aqui. Em 3 lugares diferentes a gente consegue montar aqui um pouco das características, né, de quem que poderia ser esse jovem. E aí traz algumas características. Em Mateus diz que ele era jovem e que ele era muito rico, né? Em Marcos enfatiza aqui que Jesus amou ele, que é um detalhe muito importante para a gente entender
essa repreensão, que a gente pensa que Jesus está dando uma repreensão muito forte nele, mas a Bíblia diz que Jesus amou ele. E em Lucas você vai ver uma característica que diz que ele era de um glamour, de uma alta sociedade, que ele era uma pessoa muito importante, mesmo sendo um rapaz muito jovem. E uma curiosidade aqui, para a gente começar a abordar esse texto, irmão, a gente compreendeu o que os estudiosos pensam a respeito. Tem alguns estudiosos que pensam que esse rapaz é o próprio Marcos, que escreveu aqui essa carta. Alguns estudiosos pensam que esse Marcos aqui, apesar de não ter sido um discípulo de Jesus, ele tinha entre 14 a 20 anos de idade aqui nesse momento, e ele tenha nesse chamada, porque Jesus ele não fez isso aqui para muita gente. Ele falou assim, ó, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, e ele falou uma coisa que ele só falou para Pedro, que ele só falou para Mateus, que ele só falou para discípulos. Ele falou, vai, vende tudo que tens e vem, siga-me. E aqui, irmão, diante dessa abordagem, esse jovem, naquele momento, a Bíblia diz que ele entristeceu o semblante, ele ficou abatido, porque ele tinha muitas propriedades, ele tinha muitos bens, é o que um dos evangelhos conta a respeito dele. E a Bíblia diz que ele entristece e vai embora. Por que eu quero abordar isso aqui hoje, irmãos? Tem muitos detalhes desse texto aqui, e eu acho que ele se aplica na nossa vida real nesse momento aqui. Muitos de nós aqui, irmãos, estamos diante todos os dias de uma chamada de Deus, uma chamada a uma responsabilidade que vem sobre um conhecimento de Deus que você recebeu. Eu sei que no Brasil, parece que ser evangélico, ser cristão, ser católico, parece que é uma coisa comum. Mas se você vê a quantidade de pessoas no mundo que teve acesso a essa mensagem que você está tendo, você vai ficar assustado. Pouquíssimas pessoas têm, irmão, no mundo, a oportunidade de ouvir o Evangelho do jeito que você está escutando aqui, de ter acesso à Bíblia do jeito que você está tendo acesso. Então, se você, irmão, quero dizer para você essa noite, se você teve acesso a algum conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa muito privilegiada. Deus teve uma graça muito grande na sua vida, primeiro, porque não existe outro Deus senão o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus falou o seguinte, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Criador, ninguém vai a Deus senão por Ele. O caminho verdadeiro, irmão, até a Deus, todo ser humano precisa seguir esse caminho, se deparar com essa cruz, entender o que aconteceu naquela cruz, para que ele consiga se chegar até Deus. E você teve esse conhecimento aí. Aquele moço chegou com uma pergunta, irmão, que eu acho que todo mundo aqui tem essa dúvida às vezes, ou essa certeza no coração. Ele chegou diante de Jesus, a Bíblia diz que ele até se prostrou, mas ele, nas suas palavras, ainda que prostrado, ainda que de joelho diante de Jesus, ele joga para fora toda uma arrogância na sua palavra. Primeiro, que não era comum ninguém chamar ninguém de bom, porque bom é um atributo de Deus. No nosso cotidiano, aqui no Ocidente, né, para nós ocidentais, falar que a pessoa é boa, se é uma pessoa boa, é uma coisa sem valor. Mas para um judeu, para um oriental falar que era bom, ele estava dizendo que ele era Deus. Ele chegou lá com a palavra simples, bom mestre, né? Parece um elogio, mas Jesus falou, por que você está me chamando bom? Jesus percebeu que nas palavras dele, carregava ali uma prepotência, uma arrogância, um orgulho, de algo que muitos aqui, ou serve a Deus por isso, ou não serve, pelo mesmo motivo. O que é? A ideia de mérito, a sensação de que você consegue ser aceito diante de Deus ou não, por um feito. Foi essa aqui, Magno, a dúvida dele. Ele fala assim, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi? O que ele respondeu para ele ser salvo? Ele perguntou, eu quero a vida eterna. O que Jesus falou para ele? Obedeça-os. Aí Jesus citou os mandamentos. Quais mandamentos? Dos 10, não mandou?
Só que ele não mandou os 10, ele mandou do 5 ao 9. Ele pegou somente os mandamentos, Jesus pula o primeiro mandamento. Ele cita do 5 ao 9 e pula o 10 também. E no 5, daqueles 5 ao 9, o que ele cita ali? Somente mandamentos que estavam relacionados ao próximo. Aí ele fala assim: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Ele já era um jovem. Ele estava dizendo o seguinte: eu sou, apesar de jovem, literalmente um fariseu. Eu sou literalmente alguém estudioso, mestre da palavra, que tem o zelo. E eu estou dizendo para o Senhor que tudo isso eu já tenho obedecido. Aí Jesus ele faz uma outra afirmação. Ele fala: se você é tão justo assim, vou fazer você ficar perfeito. Você vai ser melhor do que bom. Você me chamou de bom. Mas agora eu vou dizer para você: se você quiser ser perfeito, você vai pegar tudo o que você tem e você vai dar aos pobres. Muita gente na igreja hoje em dia, irmão, pensa que Jesus está dando uma repreensão aos ricos, as pessoas que têm grande valor, e você vai ver que não é assim. Muitos homens e mulheres de Deus que acompanharam Jesus na sua caminhada, que financiaram inclusive o ministério de Jesus, eram pessoas ricas. José, aquele que pagou para tirar o corpo de Jesus do sepulcro, ele era um homem muito rico. Nicodemos, entre outros da Bíblia. As mulheres que financiavam o ministério de Jesus eram pessoas ricas. Jesus não está falando aqui sobre um rico específico, uma riqueza que tiraria esse moço do céu, mas ele estava atacando severamente a prepotência e a arrogância do coração. E é uma coisa que eu acho que ninguém tem aqui, né? Ninguém é orgulhoso aqui. Talvez essa mensagem não caberia aqui essa noite então, mas nós somos, irmãos. Nós temos dentro de nós raízes de um orgulho, de uma prepotência e de uma ideia que muitas vezes atrapalha a gente, as nossas orações a subir ao céu. O orgulho, irmão, é uma coisa terrível. Essa ideia de nós colocarmos na balança, especialmente quando a gente começa a comparar com os outros a nossa justiça diante de Deus, isso atrapalha que até as suas orações cheguem a Deus. Por que eu estou falando isso, irmão? Jesus, um dia ele conta, ele fala sobre um camarada que estava lá na sinagoga, ele levantava a mão e ele falava: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse pecador. Senhor, obrigado porque eu sirvo na igreja evangélica. Obrigado, Senhor, porque eu sou dizimista. Obrigado, Senhor, porque eu sou firme aqui no domingo. Ele começava a falar tudo aquilo que era da religião e se vangloriar daquilo e achar que Deus estava aceitando ele pelo aquilo que ele achava que ele era. Mas tinha um moço que estava lá de joelhos, todo pecador, todo cheio de defeito, batia no peito, não tinha coragem de olhar para o céu, e ele falava: Senhor, pobre de mim, tem misericórdia de mim que sou um pobre pecador. Aí Jesus diz que quem foi recebido, a oração que foi aceita, foi a daquele camarada que estava lá, que não tinha coragem de olhar para o céu. Irmãos, você acha que isso não afeta a sua vida em todos os sentidos? Qual que é a dificuldade que você tem hoje, irmão, de chegar para alguém e explicar o Evangelho, a palavra de Deus? O que você acha que trava você? Você acha que é a falta de conhecimento? Você acha que é a sua oratória? Por que você não prega para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu vizinho, para a pessoa que está lá no seu trabalho? Porque o que é uma das coisas que mais trava as pessoas de falar do amor de Deus? A sensação de acusação, aquela sensação: não vou falar isso porque essa pessoa me conhece, ela não vai nem receber o que eu vou falar. E a outra coisa que atrapalha, muitas vezes, é o orgulho do nosso coração. A gente está tão satisfeito e tão alicerçado em Deus ali, que a gente pensa que está tudo bem com a gente não se preocupa com o próximo. E aí o que eu quero estruturar, o que na verdade Jesus está querendo trazer para nós aqui. O que aconteceu ali, irmão, é que ele não está falando de riqueza, na verdade. Ele vai e atinge o coração dele dizendo: olha, se você realmente é tão zeloso, tão religioso, tão bonzinho assim, tão crente igual você é, pega esse povo, tudinho que eu citei os mandamentos quanto ao próximo, que você falou que obedece, que você obedece desde a mocidade, pega então tudo que você tem e dá para eles. Aí agora você vem e me segue.
Irmão, na hora ele entristeceu e ficou abatido, porque ele percebeu que na verdade aquelas pessoas que ele falou que ele amava, as pessoas que ele falava que ele, nunca adulterei, eu nunca menti, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, mas o amor verdadeiro que Jesus estava cobrando dele, irmão, era um amor de despir do seu próprio ego, da sua própria vontade, do seu orgulho, para servir as pessoas. Irmão, você quer que a sua oração lá para a sua empresa, para a sua família, seja ouvida por Deus e respondida? Sai você do trono, sai você do foco da sua oração, saia você, sabe, do centro das suas orações e começa a enxergar em volta e perceber qual que é a vontade de Deus para a sua vida na terra. Tudo que tem a ver com você hoje, irmão, em relação a Deus, tem a ver com as pessoas que estão próximas a você, muito mais do que com você mesmo, isso eu te garanto. Eu estou falando sobre oração. Tem gente que chega aqui, pastor, nós oramos a semana inteira aqui, irmãos. Um irmão comentou comigo, pastor, eu tenho uma dificuldade de orar, porque parece que eu oro, Deus não me responde, minhas orações não são respondidas, eu peço a Deus, parece que eu estou falando para o teto. Irmão, quando a gente está fazendo orações que a gente entende que a sensação é que Deus está longe, parece que a nossa oração não está sendo ouvida, eu garanto a você que muitas vezes você está no centro da sua oração, que o que está te atrapalhando a ouvir a Deus e a falar com Deus, e Deus ouvir a sua oração e responder, é porque está centralizada, a sua vida está centralizada aqui, ó. Aquele moço, ele queria a vida eterna, mas ele queria a vida eterna ali, irmão, não é porque eu amo tanto a Deus, queria tanto ir para o céu, não era nem isso. Ele queria uma autoafirmação de Jesus, de que ele realmente era um cara religioso, era uma bênção, que estava garantido o céu para aquele que obedecesse os mandamentos. E aí quando Jesus confronta ele, Abel, a casa dele cai, porque ele percebeu que a religião dele, que ele tanto dedicava, que ele tanto falava que era evangélico, que ele tanto falava que era crente, que tanto culto que ele fazia, quando ele foi confrontado pelo que é realmente importante, que era o próximo, que era o outro, que era renunciar a si mesmo pelo outro, aí ele percebeu que ele era o centro da vontade dele, ele era o centro da riqueza que ele tinha, ele era o centro dos projetos, do tempo que ele tinha, ele era o centro dos objetivos, ele era o centro de toda a dedicação dele. Irmãos, nós precisamos acordar. Eu sei que você quer ter uma vida de oração, uma vida com Deus, mas nós precisamos entender que nós não somos o centro do universo. Você precisa compreender, irmão, que o mundo não gira em torno de você. E eu falo isso com amor, do jeito que Jesus falou para ele. Jesus amou, e ele falou aquilo com amor. Estou falando com amor para você. Fala para alguém que está do seu lado, fala assim: você não é o centro das atenções. Para falar a verdade, você é quase invisível. Daqui a pouco exclui todas as suas fotos, para não ficar olhando, para não doer. E a vida vai tocando, irmão. E você? Existe uma coisa que nós vamos fazer aqui em breve, todo mundo aqui vai ter que prestar conta diante de Deus, de tudo que você fez, sim, de tudo que você é, sim, tudo aquilo que você fez que foi para Deus vai permanecer, mas aquilo que você fez para você mesmo, que tem foco terreno, vai queimar, irmão. A Bíblia diz que não vai durar nada, essas obras serão provadas, não vai sobrar nada. Quem aqui, para a glória de Deus, irmão, graças ao Senhor Jesus, tem mais aí, com honra, irmão, com alegria, tem mais de 50 anos, levanta a mão aí, dá um sinal e dá um glória a Deus. Ninguém deu glória a Deus, tem mais de 50? Graças a Deus, se quiser que hora para parar, vem cá na frente que eu vou fazer um apelo, Jesus te leva. Glória a Deus, mais de 50. Tem uma grande probabilidade, quem tem mais de 50 aqui, ter mais passado do que futuro. Tem uma grande probabilidade, né? A gente não sabe o dia da nossa morte, não, irmãos. Mas quem já passou dos 50, matematicamente e estatisticamente, a chance de você ter mais passado do que futuro é grande. No máximo aí, talvez você vai ver uns 40, 50 anos aí, ó, se Deus quiser. Mas depois, irmão, e depois? Nos próximos 25 anos, eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui já estarão mortos. Os próximos 25 anos. Daqui 50 anos, quantos de vocês vão estar aqui?
vai passar. A morte é uma realidade, irmão. O Evangelho fala da morte. O Evangelho, a Bíblia fala da morte. Por quê? Porque a morte, foi a morte que conquistou, inclusive, todas as bênçãos que você tanto busca aqui na igreja. Foi a morte de Cristo que conquistou a salvação e com ela, todas as bênçãos financeiras, espirituais, materiais, na sua saúde. Tudo aqui, irmão, tem a ver com a morte. Desde o momento que o homem pecou, é o sangue que está lá em todos os lugares, demonstrando que não há perdão de pecado sem sangue, sem sacrifício. Aí, nós estamos olhando para uma geração, irmão, que ele vai para Jesus, igual, olha aqui, ele vai para Jesus igual esse rapazinho. Muita gente veio aqui igual esse rapazinho, chega aqui, fala, bom mestre, eu estou te chamando de bom, Jesus, porque eu sou bom também. O senhor podia me dar uma olhadinha para mim, que o senhor sabe que eu não estou fazendo nada de muito pecado assim, é coisinha. O senhor podia me ouvir? Eu vou de vez em quando na igreja, de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando eu oro, eu não nego o Senhor, pode pôr uma arma na minha cabeça que eu não nego. A gente pensa que evangelho é isso, irmão. A gente pensa que é você com a arma na cabeça, alguém falando, ó, nega que Jesus não é Deus, que você... Não, o Evangelho não é sobre isso não, irmão. O Evangelho é sobre uma prática diária. Sem culto, sem igreja, sem parede, você é um ser humano diante de Deus. Diante desse Deus, você tem alguns papéis e obrigações diante do Senhor. A vida de oração, irmão, não é uma exigência para pastor não, para presbítero não, porque nós fizemos aqui uma semana de oração, estou até precisando pegar no pé do povo mais para vir orar mesmo. Mas eu vou falar a verdade para você aqui, eu queria que você fosse sincero e fizesse essa avaliação nesse domingo aqui, antes de acabar o ano. Se a sua alma fosse pedida hoje, você está em paz, irmão, com a vida que você levou aqui diante de Deus? Se você partisse essa semana, você está em paz? Não é de ter vivido uma boa vida, não, igual esse rapaz, eu tenho feito todas essas coisas desde a mocidade. A questão é, irmão, você nasceu com um propósito muito além do que você acha que seus pais... Tem gente que pensa, meus pais ajudou eu, me deu uma faculdade, eles direcionaram, me deram um destino. Irmão, tem um destino formado para você em Efésios, que fala que antes da fundação do mundo, Deus já tinha destinado você. O plano e o projeto de Deus para a sua vida é antes da fundação do mundo. Aí você veio para cá, nasceu lá no seu pai e sua mãe, começou a viver sua vida, e aí eu faço uma pergunta, essa vida que Deus sonhou antes da fundação do mundo, você precisa descobrir ela, você precisa entender o sentido de você estar aqui ainda, o sentido de você ter nascido na família que você nasceu, na cidade que você nasceu, convivendo com as pessoas que você convive, você precisa entender esse sentido. E esse sentido não se encontra no domingo na igreja. Esse sentido você vai se encontrando conforme você busca a Deus de verdade. Você entrega o seu coração para Deus de verdade. É uma vida diária, irmão, com Deus. É uma vida, irmão. Não adianta. Eu vejo hoje muita gente, eu vou para a igreja, aí ele esconde o corpinho, né? Vem todo tampadinho aqui e acha que é porque Deus está aqui. Deus está em tudo, irmão. Deus está lá nas curtidas, está nas conversas do celular, do Instagram, está no carro, está no banheiro, está em todo lugar. Deus está em todos os lugares. E você é crente só aqui, você é homem de Deus e mulher de Deus só na igreja, você vai ficar fora. A palavra de Deus diz que tem que ser uma vida diária de perseverança e dedicação a Deus. Olha bem para alguém que está perto de você, pergunta assim, você orou essa semana, meu irmão? Você está tendo uma vidinha com Deus aí de verdade? Está falando com Deus? Porque fala a verdade, irmão, vamos ser sinceros, que não vamos ser hipócrita não. Está cheio de gente tomando decisão, todo dia toma uma decisão, no trabalho, na família, vai casar, o outro quer comprar, o outro, e aí não pergunta a Deus, não conversa com Deus, não pede orientação de Deus, não ora.
Está pensando às vezes centralizado, só não faz, aí o trem dá problema, não dá certo, a pessoa fica desanimada, some da igreja, não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, acha que orar não funciona mesmo, irmão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Tem muita gente hoje que não está fazendo a obra de Deus, que está todo acusado, que eu não sinto digno, pastor, de fazer a obra de Deus, parece que eu estou tão distante de Deus, mas na hora que a coisa aperta, na hora que o trem fica ruim, quem que você busca? Você vai correndo para os pés de Jesus. Meu irmão, eu vejo isso aí demais. Deixa aparecer um nódulozinho, uma feridinha diferente, uma coisinha, uma dorzinha no peito, uma dorzinha de cabeça diferente, o camarada já fica crente na hora. Pensa num fervor, aleluia. A Bibliona chega, pega lá, ó. Agora é Jesus. Aí quando as coisas estão dando tudo certo, irmão, está tudo beleza, né? Chega o final de ano, todo mundo quer viajar, e o povo está prosperando. Tem pastor que não gosta que o povo prospera não, porque fim de ano eles somem tudo, vai tudo para a praia, para tirar férias, né, Valentim? E some mesmo, o povo fim de ano, graças a Deus, que é porque você está sendo muito abençoado aí, né? Deus abençoa mesmo sua vida. Mas uma coisa eu vou falar para vocês aqui, irmão, com toda a sinceridade do meu coração. Cuidado para você não estar sendo o centro de todo o seu trabalho e dedicação da sua vida. Pastor, eu vou cuidar da minha família. Cuide da sua família. Mas cuidado para a sua família não ser mais do que Deus na sua vida. Jesus falou que se alguém amar o pai ou a mãe, ou até o filho, mais do que ele, não é digno de ser chamado discípulo dele. Deus, irmão, Ele é Deus é muito maior do que um filho na sua vida. Deus é muito maior do que um esposo, do que uma casa, do que um trabalho. Deus é muito maior, porque aí se Deus te tirar tudo, como é que vai ficar esse negócio? Porque Jó foi assim, Jó estava uma bênção, Jó estava crente. Eu gosto de falar de Jó, porque eu nunca vi um cara para se lascar igual Jó. Porque ele tinha tudo, depois não tinha nada. Ele tinha saúde, depois não tinha, porque é tudo que a gente quer: saúde, dinheiro, a família bem, todo mundo abençoadinho, todo mundo falando bem da gente. É assim que a gente quer viver a nossa vida aqui. Jó tinha tudo isso aí. Deus falou para o diabo, falou: vai lá e tira tudo. Foi Deus que falou, não? Por quê? Porque não tem nada na sua vida hoje que você tem, seja família, saúde, qualquer coisa, que não foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. E do jeito que Deus te deu, Deus pode tirar. Do jeitinho que Ele falou para a mulher dele. Que a mulher não estava muito satisfeita. Falou: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele falou: o bem você recebeu, com alegria, mas o mal agora não é Deus. Irmãos, Deus, Ele pode fazer isso aqui, a sua vida mudar de uma vez. Deus queira, irmão, que Ele te mantenha nessa bênção, nessa saúde, nessa prosperidade aí. Mas a gente é muito frágil, irmão. A gente pode escorregar, bater a nuca ali na quina do meio-fio e ficar dependente de alguém em cima de uma cama. Na pior das hipóteses. E alguém morrer. E a questão é, irmão, a nossa vida cheia de abundância, cheia de alegria, conquistando os seus projetos ou não, vai chegar um dia que a sua alma vai ser pedida. E aí o pastor Regis falou. Aí eu fiz igual Pilatos, lavei minhas mãos. É ou não é? Que é assim que é. A palavra de Deus diz que eu estou tocando a trombeta aqui, irmão. Eu estou avisando. Eu estou sendo profeta de Deus. Talvez em outro lugar você ia estar ouvindo outro tipo de mensagem, mas aqui você está ouvindo sobre a morte. E a morte, eu garanto a você, que vai ser o maior evento de toda a sua vida. A vida de um pastor, irmão, não é fazer culto, não. A vida de um pastor, o dia que eu encarei isso aqui, irmão, eu entendia o que era a minha missão. É preparar você para ter uma boa morte. Um dia perguntar: o que o pastor Regis faz? Prepara as pessoas para morrer. Está amarrado, está misericórdia. O que o evangelho veio fazer, irmão? Pastor, mas eu quero ser abençoado. Meu irmão, as bênçãos de Deus já foi conquistado. Você que está pedindo a Deus uma coisa que já é sua. Só que você ainda não tomou posse, porque a Bíblia chama você de menino, de imaturo. Deus pode dar riquezas? Pode, irmão. E Ele vai colocar nas mãos de quem Ele confia. Que Ele vai colocar aquilo na sua mão e isso não vai te roubar de Deus. Tem gente aqui que não pode ficar rico de jeito nenhum. Se você ficar rico, ele nunca mais pisa aqui dentro.
tem gente que consegue ter riqueza e ser uma bênção, e vai ser salvo rico, vai ser salvo cheio da grana, vai ser salvo abençoado, próspero, cheio de posse, e vai ser crente e vai ser salvo, irmão. E tem gente que é miserável, não tem nada, e ele não passa na porta lá que Jesus falou que o camelo não passava. É perigoso um pobre muitas vezes não entrar lá, que ele está sofrendo pelo dinheiro que ele não tem, e a vida dele está centralizada em buscar uma coisa que às vezes Deus não vai colocar na mão dele. Irmão, tem gente que é assim, tem gente que está correndo atrás de dinheiro. Porque tudo hoje é coach, irmão. Tudo tem que ficar rico, todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que. Não, irmão. A Bíblia fala praticamente quase ao contrário disso. Riquezas e honra vêm do Senhor. Ele pode dar para você. Agora eu te pergunto: você está preparado para o bem de Deus na sua vida? Porque quem não recebe o bem de Deus, tem gente que fala, ó, pelo amor ou pela dor. Já ouviu isso ou não? Pelo amor ou pela dor. Irmão, lê comigo Tiago, para a gente matar essa mensagem. Tiago capítulo 1 aí. Abre aí comigo. Irmão, sem entender isso aqui, Tiago capítulo 1, vamos lá. A partir do verso 2. Se você sair daqui entendendo isso aqui, você entendeu quase o evangelho inteiro, irmão. Olha isso aqui. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passar em diversas provação. Quem aplica prova é o professor, é Jesus. Ele está dizendo para você ter alegria quando você perceber que está passando por prova. Não é por colheita de pecado, coisa errada que você fez, agora você está colhendo aí, está falando que, ai Deus, estou passando uma prova. Isso não é prova não, isso é consequência de erro. Prova é quando você está andando certinho, abençoado, e Deus vai lá e aplica uma prova para te promover, para te aprovar. Então ele está falando, quando você passar diversas provações, tem de grande alegria, porque a prova da sua fé vai produzir perseverança. Ou seja, continuidade. A perseverança é o que? É continuar progredindo, continuar perseverante, continuar seguindo em frente. No entanto, a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Olha só. Beleza, vamos aqui. O que o texto está dizendo é que nós precisamos nos alegrar, irmão, com as provações que Deus vem colocando na nossa vida. Quem aplica a prova é Deus. Quando você reprova, você não sai do lugar, você continua no mesmo lugar. Tem muita gente, irmão, aquele rapaz, ele reprovou. Deus deu uma grande oportunidade para ele ali. Ele falou assim, você quer ser perfeito? O texto está dizendo que a vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos e íntegros. A perfeição que Jesus estava cobrando dele era uma promoção. Deus ia colocar ele num lugar diferenciado na vida dele. Eu sei que muita gente aqui, irmão, está estagnada. Eu estou pregando hoje para pessoas que estão estagnadas. Estagnado espiritualmente, estagnado financeiramente, estagnado na família, estagnado no casamento. A coisa está travada. Você está assim, ó, entra ano e sai ano, parece que você está amarrado. Está todo mundo fluindo, você está ali, ó, congelado. O que é uma pessoa congelada? É uma pessoa que recebeu uma provinha, reprovou, ela está no mesmo lugar. E aí o que é o problema disso? Ela vai passar de novo pela mesma prova, irmão. Ela vai passar de novo pela mesma situação. E um exemplo para a gente entender aqui, quando você veio para Jesus, conheceu o Senhor, tinha muita coisa aí que você foi confrontado, logo que você entrou na igreja, né? Vamos pôr assim, ó, que você entrou na igreja, alguém te confrontou, ó, isso aí não pode, isso aí não é de Deus, na hora, você gabaritou, você tirou isso da sua vida e nunca mais você voltou para aquele lugar. Eu tenho certeza que muita gente aqui largaram o vício, largaram talvez a bebida, o cigarro, largaram prostituição, largaram a mentira, largaram um monte de coisa. Você conseguiu, você saiu daquilo ali e seguiu em frente. Ali você foi aprovado. Deus te aprovou, te promoveu, te abençoou, beleza. Você está aqui na igreja. Mas eu quero que você dê uma olhadinha, irmão, aonde que você não está conseguindo ser aprovado essa noite.
Aquele jovem rico, ele passou em todas as provas, porque o que ele falou foi o seguinte: ó, gabaritei isso, gabaritei. Aí chegou num lugar que Jesus falou assim: você está enganado com essa prova sua. Você está achando que a sua justiça, as suas vindas em culto, o seu dízimo, está cobrindo o principal na sua vida. E você errou, foi tudo. Você perdeu sua prova, porque você está achando que você está certo e está errado. Aí ele falou: você quer ser perfeito? Então vamos fazer o principal. Pega tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Aí ele reprovou de vez, que ele desistiu e foi embora. Irmão, o que eu quero dizer com isso aqui para finalizar? Existem algumas provas na sua vida que você vai continuar repetindo. Se você não se posicionar, Deus está cobrando uma provação sua, irmão. E não é falta de saber o que fazer, não. É falta de postura, é falta de caráter, é falta de comportamento cristão verdadeiro na sua vida para abandonar isso aí e tomar uma posição na sua vida. Suas orações estão sendo impedidas, as pessoas que estão convivendo com você não estão sendo salvas porque está faltando da sua parte o poder de Deus. Cadê a unção que você tinha quando você começou a servir a Deus? Cadê a verdade? Cadê o poder de Deus na sua vida, na sua oração, a intrepidez, a coragem? Falava, pregava, estava disposto a tudo. Hoje é um frouxa, porque eu não quero mexer com ninguém, problema demais, igreja, não quer mexer, não quer envolver com ninguém. Você quer envolver com quem? Você quer envolver com você, com os seus interesses, com as suas coisas. Irmão, nós somos a igreja do Senhor. Igreja é gente, igreja não é prédio. Igreja são pessoas. Igreja, irmão, é abraçar, é cuidar, é servir, é ter paciência. É o irmão ir lá te decepcionar, daqui uns dias você perdoar ele. É alguém que você esperava tudo de bom e vim tudo de ruim, você falar assim: Deus, eu perdoo, nós vamos para frente. Porque lá no mundo, irmão, está ensinando assim: olha, se alguém pisou em você, afasta dessa pessoa para sempre. Cuida de você mesmo, foca em você. Irmão, cuidado com mensagem de internet, ela está fora da Bíblia. A Bíblia está dizendo assim: renuncie você, cuide do outro. A Bíblia está dizendo assim: ó, o foco não é você, é o próximo. Está dizendo assim: anule a si mesmo, anule seu orgulho, anule, sabe, essa dureza de coração, sabe, essa vingança no seu coração, essa vontade. Irmão, a vontade de matar a gente tem. Meu irmão, se Deus olhasse para os nossos corações, quando alguém faz alguma coisa que mexe naquela área, você quer matar. Eu nunca pensei nisso. Né, Abel? O que é isso? Vai falar que você nunca pensou em... Quando alguém vai... Jesus ensina isso, irmão. A gente pensa, irmão, que só esses pecadão que Jesus está olhando. Deixa eu falar uma coisa para você: não existe um pior pecado do que você focar em você como o centro de tudo na sua vida. Lá na internet está tudo ao contrário: foca em você, o foco é você, é alta performance. Espera aí, irmão, Jesus está falando que o foco é o outro. Você tem que cuidar de você? Cuida da sua saúde. Pensa num trem que eu acho bom demais, é isso, irmão, cuidar da gente, tem que cuidar. Mas você nunca tire Jesus e Deus, irmão, e o próximo, do objetivo principal da sua vida. Porque todas essas coisas podem ser tiradas de você assim, e não sobrar nada para você apresentar diante de Deus. Eu queria muito que você curvasse a sua cabeça. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente orar. Curva a sua cabeça de verdade, feche teus olhos. Com todo o amor do meu coração, eu trago essa exposição aqui. Pastor, o que eu tenho que fazer, meu irmão? Primeiro, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa se procurar. Se procure em Deus. Onde você está em Deus? Qual é o nível, irmão, de proximidade que você está de Deus? Não é das funções da igreja, não. Você pode estar aqui todo dia igual aquele jovem, mas está longe de Deus. Longe de Deus, irmão, é longe do que Ele tem para você, do propósito dEle, é do sonho dEle, é da vontade dEle.
Deus quer promover você, abençoar você, te encher de bênçãos. Para quê? Para o teu próprio prazer? Não é cristão. Bom, irmão, é a gente ter grandes riquezas e compartilhar. Bom é a gente ter sabedoria e compartilhar. Bom é a gente ter alegria e compartilhar. Se é uma pessoa humorada, bem-humorada, irmão, Deus quer você no meio das pessoas. Deus quer que você traga alegria para quem não tem. Se é uma pessoa que brinca, que é brincalhona, uma pessoa que abraça, uma pessoa que beija, uma pessoa que cuida, Deus quer você no meio de gente, irmão. Está todo mundo dizendo, pastor, não tem tempo, eu não tenho tempo. Não tem mesmo, irmão, está acabando. Porque você está consumindo ele em coisas que Deus não está. E isso não vai ser cobrado diferente, irmão. Todo o tempo da sua vida esteja Deus no centro. E aquilo que você estiver procurando para você, que você esteja também envolvendo pessoas, envolvendo os outros. Jesus quer que você abandone aquilo que te separa dele. Aquele moço, ele entristeceu, ficou abatido e foi embora. Ele podia ter ficado, ele podia ter escolhido seguir Jesus. Naquele momento, aquela riqueza para ele era mais importante, porque ele não conseguia ter a dimensão do que Jesus poderia ter ofertado a ele naquele momento. Aquele moço, ele podia ter sido o maior de todos os discípulos. Aquele moço, ele teve a oportunidade de ser conhecido, não como jovem rico, mas talvez pelo nome mesmo. Ele poderia ter um galardão no céu, uma herança na eternidade, que ele não sabia naquele momento. A riqueza terrena para ele era mais importante. E eu garanto a você que ele pode ter se decepcionado muito quando ele morreu. Sabe, meu irmão, minha irmã, pastor Regis vai passar. Quem sabe um dia vai ter outro pastor aqui. Nós todos vamos passar. Tudo passa. Mas Jesus falou que as minhas palavras jamais passarão. Tudo que eu estou pregando para você hoje aqui, o meu desejo é que você não receba essa mensagem igual aquele jovem que saiu do culto triste, abatido, como se aquela mensagem tivesse magoado seu coração. Minha intenção, irmão, é que você entenda: sua vida é importante para Jesus. Ele te ama, Ele perdoou seus pecados e deu uma grande oportunidade para você. Uma oportunidade de você ser Ele mesmo nos lugares que você convive. Qual que é o seu trabalho? Onde é o seu convívio? Seja Jesus ali. Irmão, ore pelas pessoas. Tire o orgulho do seu coração. Contribua na vida dos outros. Quando você entender isso, até a sua oração vai mudar. Talvez hoje você estava orando assim: Deus, eu preciso tanto dessa promoção. Deus, eu preciso tanto de um salário melhor. Porque eu quero fazer isso, eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar uma fazenda. Sabe, eu não sei. Talvez sua oração era assim, mas entendendo o que eu estou pregando, você vai dizer: Deus, o Senhor tem todas as coisas, meu Pai. Eu queria que o Senhor me preparasse para ser próspero. Eu queria que o Senhor me aprovasse. Eu queria muito que o Senhor me ensinasse, me desse sabedoria, para que com maturidade eu possa tomar posse dos tesouros celestiais e poder contribuir de alguma forma, Deus, com as pessoas que eu amo, que o Senhor ama, e pessoas que eu nem conheço. Quando você entender o que eu estou pregando aqui, irmão, a sua oração não é Senhor me dá, é Senhor nos dê. Quando você entender o que eu estou pregando, você vai entender a oração do Pai Nosso, que ele falava: Pai nosso que estás no céu. É nosso, não é Pai meu, não é eu, é nós, irmãos.
é você e a sua família, é o teu próximo, são as pessoas que se aproximam de você, sabe? Começa a dizer: Deus, eu quero ser um agente abençoador, eu quero ser uma pessoa, Deus, que onde eu toco, sabe, a quem estava chegando perto e estava mal, vai sair abençoado. Eu quero que o Senhor coloque a palavra da minha boca, que quando eu abrir a boca, quem estava desanimado, desistindo, vai levantar dali, vai sair mais feliz, animado. É esse tipo de pessoa, irmão, que é chamado cristão na Bíblia. É alguém que se aproxima para transformar o outro. Pastor, não é sobre pecado? Não, irmão, Jesus perdoou os seus pecados. Todos nós pecamos e tropeçamos, e talvez você está dizendo: pastor, não me sinto digno de fazer a obra de Deus. Irmão, Jesus te tornou digno. Sabe para quê? Para você tropeçar e se levantar de novo para tentar novamente. E quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar mais preocupado, sabe, com os teus erros, com os teus fracassos, mas vai começar a dizer: Deus, a Bíblia me chama de filho. Se eu sou herdeiro, me prepara e me dá maturidade, porque eu quero governar. Eu quero ser, Deus, eu quero ser na tua presença um agente abençoador. Você tem coragem de falar isso para Deus agora? Diga: Deus, eu quero ser um agente abençoador. Eu quero ser a palavra de Cristo nessa terra. Eu quero ser a unção do Senhor. Eu quero ser a representação de alguém que foi salvo, de alguém que é abençoado, de alguém que é próximo, de alguém que é cheio do Espírito Santo. É isso que você tem que orar. As suas orações vão começar a abrir a janela que estava fechada, quando você tirar você do centro e começar a se virar para os outros. Que a sua oração nunca seja eu, mas sempre seja nós. Senhor, me dá. Não, Senhor, nos dê. Senhor, abençoe. Senhor, me use. Pai, nesse momento eu oro pela tua igreja. Essa oração, Deus, que eu faço diante dessa palavra, é para que nessa noite toda essa igreja que aqui congrega tire todos os ídolos, tire toda a riqueza entre nós e o Senhor, e deixe de lado, para que nós possamos a servir o Senhor, tendo coisas, e não ser preciso que o Senhor nos tire nada, mas que a gente se alegre com as provações, que a gente se alegre com as bênçãos do Senhor, mas que essas bênçãos nunca nos roubem do principal, que é servir o Senhor e cuidar da tua vontade e da tua obra. Nesse momento, levanta a sua mão para o céu, receba de Deus essa bênção sobre a sua vida. Eu abençoo você, irmão, que aonde você fracassou, você não fracasse mais, que a prova que você reprovou, você não reprove mais, e que a prosperidade do Senhor venha sobre a sua cabeça nesse momento, que as suas mãos estejam aptas para toda e qualquer boa obra, e tudo que você pôr a tua mão vai prosperar, e tudo que você colocar os teus pés vai prosperar, e eu ordeno essa bênção sobre a sua vida, e não aceito que ninguém saia daqui sem essa bênção sobre a sua cabeça. É assim que eu declaro, em nome de Jesus, que você está muito mais do que abençoado, para a glória de Deus. Se você recebe essa palavra, aplauda bem forte o Senhor e dê glória a Deus, porque Ele é o único digno. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos encerrar. Vamos ficar de pé, igreja? Quem foi edificado com essa palavra? Levanta a sua mão assim. Glória a Deus. Deus se fez presente neste lugar, né? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pela essa misericórdia derramada, pela Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor, mais uma vez, que as Tuas bênçãos, Pai, venham sobre as nossas vidas, e que nós possamos usar como sabedoria os recursos, o tempo e tudo aquilo que o Senhor tem depositado nas nossas mãos, para a glória do Teu nome, Pai. No nome de Jesus, assim nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Estenda assim as mãos para o alto. Que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos dizem amém. Está encerrado. Tenha uma ótima semana no nome de Jesus.